Olá, sejam muito bem-vindos. Esse é o segundo episódio do FinTalks, Papo de Empreendedor. E esse é um quadro que a gente faz aqui na FinTime para ajudar você a ficar atualizado sobre o mundo das finanças, contabilidade e empreendedorismo. Nesse bate-papo aqui, eu convido pessoas, amigos, conhecidos e outros empreendedores que vão compartilhar com a gente as melhores práticas, estratégias, erros e acertos para você ficar aí muito atualizado com relação ao mundo dos negócios. Então, se você gosta desse conteúdo, considere se inscrever aqui no nosso canal, que nós vamos trazer mais gente para conversar com a gente aqui, tá bom? E o assunto de hoje é um assunto da reforma tributária, os desafios e impactos para o empreendedor. E hoje eu estou trazendo aqui no nosso quadro um amigo, um querido, um parceiro, o Dr. Gustavo Lopes Ferreira, que é sócio da Abreu Sampaio Advocacia. Ele é mestrado em Direito Tributário pelo Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, especialista em Direito Tributário pela PUC São Paulo e pelo INSPER, e também é professor em cursos de graduação e pós-graduação Lato Sensu, na área da Teoria Geral de Direito e na área de Direito Tributário, e autor também de artigos acadêmicos. Muito bem-vindo, Gustavo. Obrigado, Ney. Obrigado pelo convite. Boa tarde a todos e espero que seja uma conversa proveitosa e que a gente consiga esclarecer um pouquinho das dúvidas aí que esse cenário de reforma tributária deve estar causando para o empreendedor, né? Então, estou à disposição, espero que seja proveitoso para todos. Com certeza, Gustavo. Esse tema é um tema muito legal para você falar, porque está em alta, né? Está no momento em que está todo mundo discutindo sobre reforma tributária. E eu tenho certeza que esse é um assunto que o empreendedor está querendo saber um pouco sobre esse tema. E nós vamos correr esse papo aqui durante esse nosso episódio, tá bom? Cara, antes de Maravilha. começar a falar mesmo do tema, eu vou querer apresentar um pouco mais você para o pessoal saber quem é o Gustavo. E eu costumo sempre fazer a pergunta como se tornou empreendedor aqui, cara. Como foi Uhum. para você sair do mundo da faculdade? Me conta um pouco da sua história aí, conta para o pessoal saber. Bom, na verdade, assim, né, a faculdade de Direito são 5 anos, né, e dos 5 anos, 4 anos e meio, eu tinha certeza que eu seguiria a carreira da magistratura, né. E aí, no meu último semestre da faculdade, eu comecei a ter um pouco mais de responsabilidade no escritório e fiz, particularmente, um curso de empreendedorismo jurídico. E eu vi que a carreira da advocacia ela poderia ser muito mais do que aquela advocacia ultrapassada ou advocacia dentro dos padrões tradicionais, né? A gente consegue também propor um modelo disruptivo para a advocacia. E é com base nessas lições que eu aprendi nesse curso de empreendedorismo, que eu também aprendi na prática, que me moveram a seguir a carreira da advocacia e pretendo seguir ela para sempre. Aí. Não tenho planos de voltar para a carreira pública, apesar de achar muito bonito, né? E eu acho que, assim, o que sempre me move, né, e me moveu a seguir essa carreira do empreendedorismo jurídico é a ideia de que o advogado hoje ele é muito mais do que uma ferramenta ali para lidar com processos, sabe? As principais empresas elas usam o corpo jurídico antes, inclusive, de virar um processo ou de ter um incêndio já, né? A ideia de usar o advogado como uma ferramenta preventiva para evitar o incêndio. Primeiro, porque isso é mais inteligente, digamos assim, né, do ponto de vista de economia de custos, né? Então, fica mais barato para a empresa se ela tomar algumas ações preventivas do que esperar para aparecer um incêndio para tomar alguma contramedida, né? E segundo, porque hoje o advogado, e aí não estou puxando a sardinha, mas estou um pouco para o meu lado, o advogado ele pode ser uma ferramenta de concorrência, uma ferramenta competitiva para a empresa. Eu acho que ter um bom advogado hoje para uma empresa, ela ajuda a você fazer um bom contrato, e fazendo um bom contrato, você mitiga os riscos na hora de ter uma brecha contratual ou na hora de Sim. ter algum tipo de problema, né? E também, por exemplo, especificamente na minha área, na área do direito tributário, você ter ali um bom advogado fazendo um planejamento tributário, conseguindo dar uma racionalidade para o setor tributário da empresa, também é uma ferramenta de negócios também para o empresário, porque ele consegue economizar tributos, ele consegue aumentar a margem dele, ou consegue repassar isso no preço para o consumidor para se tornar mais competitivo. Então, por essas razões aí e por enxergar esse valor que existe no empreendedorismo jurídico, que eu resolvi seguir
a carreira da advocacia aí no meu último semestre da faculdade, e aí, nesses mais quase 6 anos de formado, eu também tento implementar isso na prática, inclusive com os nossos clientes, né. Legal, Gustavo. A gente compartilha, né? A gente já falou algumas vezes dessa visão. É bom você trazer isso aqui para o nosso público que vai nos assistir, porque a gente fala aqui com nossos clientes, a gente tem como empresa de gestão financeira, de contabilidade, a gente tem um limite, né, de atuação. E esse limite, ele não pode ultrapassar, por exemplo, o limite, o direito, que é onde o advogado atua. Então, muitas vezes, eu chego para o cliente e falo assim, o cliente chega para mim e fala assim, Ney, qual que é a melhor forma de pagar imposto aqui? Estou construindo um negócio novo, qual é a melhor forma de pagar imposto? Eu falo para ele assim, me diz primeiro qual é o negócio que está construindo. Depois eu te falo qual é a melhor forma de pagar imposto. Porque a gente não parte do imposto e constrói um negócio. A gente parte do negócio e constrói a melhor estratégia tributária. E por isso que a Com gente fala para o certeza. cliente que se o negócio dele não conseguir bancar ali os custos tributários para sobreviver, ele não tem um negócio. Essa é a grande verdade. Então, é bem importante se a gente falar sobre esse papel mesmo conjunto aí do direito tributário para ajudar os empreendedores a terem mais competitividade, porque, de fato, a gente pode ajudar você na área do direito, eu aqui na área da contabilidade, na área tributária também. Agora, Gustavo, você saiu direto da faculdade e foi para atuar como advogado e você se tornou empreendedor, você hoje é sócio do escritório Abreu Sampaio. Como Uhum. foi essa transição? Conta um pouco mais. Então, na verdade, né, foi uma transição até relativamente rápida, né? Eu me tornei sócio aqui quando eu tinha 3 ou 4 anos de formado, né? O meu início da carreira profissional foi não na área tributária, foi na área civil, inclusive, né? E em dado momento eu tive contato com uma carteira de execuções fiscais aqui no escritório, e foi o primeiro contato ali que eu tive com o direito tributário, me encantei, resolvi fazer especialização nessa área, que foi a primeira especialização que eu fiz no INSPER, né. E eu tive uma conversa com o escritório, que eu também gostava daqui, que eu tenho um ambiente muito, acolhedor e era um ambiente confortável e bom para mim, né. Então não Uhum. fazia sentido eu sair daqui, eu tive uma conversa com eles e eles não tinham ainda a área tributária e eu propus de fazer uma transição e abrir abrir a área tributária aqui no escritório, né. Legal. E aí eles gostaram, obviamente, e toparam o projeto, porque sempre foi era um problema, né, que vem primeiro, o ovo ou a galinha? Eles sempre quiseram ter a área tributária, mas eles traziam um advogado tributarista sem um cliente ou traziam um cliente sem um advogado tributarista, né. Com essa situação de um advogado civil do escritório ter tomado interesse pela área tributária, e ter proposto fazer essa transição foi o cenário perfeito, porque eles tinham um advogado civil que paulatinamente migraria para o direito tributário e eles conseguiram crescer a área tributária organicamente, trazendo clientes, inclusive oferecendo isso para os clientes que já estavam ativos na própria base do escritório, né? Então, Legal. foi basicamente esse o movimento que eu fiz. Hoje eu atuo na área tributária, ainda tem algumas demandas na área de direito empresarial, direito societário, mas hoje o meu foco realmente é no direito tributário. Na última conversa, no primeiro episódio do FinTalks, eu estava conversando com outro empreendedor também que cuida da parte de inovação. O assunto era captação de investimentos. Uhum, E aí a gente estava discutindo, né, o quão importante a formação de empreendedorismo para profissionais técnicos, né? E aí eu sim. me incluo nessa categoria de profissionais técnicos porque quando eu me formei em administração, primeira vez que foi minha primeira graduação, a gente sai da faculdade querendo trabalhar para alguma empresa, acho que o formato é esse. E Uhum, o meu foi minha trajetória profissional. Eu saí da faculdade, entrei para trabalhar com gestão financeira, e aí depois me tornei contador, e aí sim abri o escritório. Então, eu fiz essa trajetória. Então, quando eu fui montar o meu escritório, eu já tinha uma base legal ali de gestão, uma base muito boa de administração, já que eu cuidava de administração de empresas, né? uhum, Também tinha um capital de giro ali também, que eu reservei para abrir o negócio. Então, foi aquele empreendedor de oportunidade. Eu vi que tinha uma oportunidade no mercado de contabilidade, abrir um escritório de contabilidade para atender o mercado de agência, eu tinha os recursos, tinha o conhecimento, então eu fui lá e fiz. O que eu estava falando na última conversa é que muitos
empreendedores nasce por necessidade. O cara está Uhum. trabalhando e aí é demitido por algum motivo, pega o dinheiro da rescisão e monta um negócio. E esse cara não tem uma bagagem de empreendedorismo para tocar o negócio. Ele é muito bom tecnicamente, Uhum. mas não tem a habilidade ali que um empreendedor precisa para gerir pessoas, processo, marketing e outras áreas que a empresa precisa para se tornar um negócio. Trazendo Com para o seu certeza. mundo, né? Trazendo para o seu mundo, você como advogado, qual é o seu desafio hoje como empreendedor, ao mesmo tempo que você lida com questões técnicas? Ney, assim, eu concordo em gênero, número e grau com tudo que você apresentou. Eu costumo ver grandes advogados mesmo, que não são bons administradores, acaba até o escritório indo à bancarrota, né, indo à falência, né? Por quê? Infelizmente. Porque o cara ele é excepcional na área deles. Na hora de fazer a peça para o juiz, na hora de fazer um contrato para o cliente, não tem ninguém melhor que ele. Mas a gente sabe que isso não é suficiente para você conduzir um escritório de advocacia. E aí, esse curso de empreendedorismo jurídico que eu fiz no finalzinho da minha faculdade, início da minha vida profissional como advogado, me ajudou muito. Porque naquele curso eu aprendi técnicas, por exemplo, de gestão de pessoas, gestão de equipes, técnicas de marketing jurídico, técnicas de você gerir processos, e não digo agora processos judiciais, mas processos internos do escritório, né, Sim, para deixar algo mais racional, formas de remuneração e precificação de honorários. É muito comum, às vezes, o advogado precificar honorários meio que tirando o número da cabeça dele e até puxando para a minha área, né? Sei lá, em consideração, por exemplo, os impostos incidentes sobre aquele serviço, né? E aí, se você colocar na ponta do lápis, no final das contas, você vai chegar à conclusão que aquele advogado está pagando para trabalhar, né? exato. Então, isso acontece não só com os advogados, mas também com muitas empresas, né? Então, a grande dificuldade, talvez, um grande desafio que hoje eu enfrento, mais do que o aspecto técnico, é sempre me manter atualizado nas melhores práticas de mercado, no quesito gestão de pessoas, no quesito marketing, no quesito precificação e assim por diante, né? Acho que esse é o nosso grande desafio, né? Assim, e como eu falei, não basta hoje ser bom tecnicamente falando. Para você ser um advogado de sucesso, é necessário que você tenha um manejo de outros instrumentos aí, de outras ferramentas, além da ferramenta do direito, né? Então esse é o nosso grande desafio. Modéstia à parte, eu considero que hoje eu tenho um bom traquejo nessas áreas. Mas como todo mundo, o início foi extremamente difícil, né? No início, eu não conseguia gerir pessoas, eu ficava com receio de ter um discurso, ter uma conversa mais difícil com algum colaborador. Então, mas você vai aprendendo que tudo isso faz parte do dia a dia do empreendedor, né? Ter uma conversa difícil, ter que sair para fazer uma reunião com o cliente, não ser um advogado de gabinete, né? É importante Perfeito. você sair, ter uma reunião, tomar um vinho com o cliente, tudo isso faz parte do seu negócio e é importante para que você tenha um sucesso profissional, né? Obrigado por compartilhar. Com certeza, outros advogados, outros profissionais da área técnica estão se identificando com o que você está falando. E esse é o propósito desse nosso bate-papo aqui, tá? Trazer essas experiências, porque todo mundo, como empreendedor, sofre um desafio no começo e sofre, na verdade, sofre para a vida inteira, né? Com certeza. Empreendedor é um desafio constante, vai ser sempre um É. desafio. E aí eu posso estender esse exemplo para outras áreas, como a área médica, a engenharia, enfim, todos esses profissionais aí que são profissionais que têm essa característica, né, de ser um serviço técnico, né. Eu acho que o Uhum. nosso aqui, trazendo um pouco para o nosso lado também dos desafios, passa um pouco pelo que você falou, embora eu já tenha formação, né, em administração, já lidava com gerir pessoas, no meu time tinha já um monte de gente abaixo de mim quando eu trabalhava como gestor financeiro de empresas. Então, gerir pessoas foi uma dificuldade nas áreas que eu não dominava. Por exemplo, na área financeira, contábil, ok, mas na área de marketing eu tinha que entender um pouco ali qual é o job description daquela função, quais são as melhores práticas, qual o profissional que tem que trazer para resolver aquela questão. Na área de vendas, pô, vendas é um desafio para todo empreendedor. Como que você Uhum. monta um processo de vendas que funcione e dá resultado? Então, esse é um desafio enorme para Todos somos qualquer. vendedores, né? Exato. Todos somos vendedores.
Exato, mas a ideia é essa, que a gente tenha quem está nos ouvindo saiba que a dificuldade está em profissionais técnicos, né? Acho que no meu caso, no seu caso, sair da camada ali de atendimento técnico com excelência, formar pessoas para atender essa camada técnica, enquanto sobrar tempo para o empreendedor cuidar da estratégia. Então, se você é o advogado que fundou o escritório, Uhum. você, consequentemente, você vai ter a referência dos clientes. Os clientes vão querer falar com você. Então, qual que é o próximo desafio? Você treinar a gente para que essas pessoas atendam o cliente e ele nem sinta falta de você. Esse é o grande desafio da profissão Exato, técnica, na minha visão, né? com Então, certeza. legal, Gustavo, muito bom. Obrigado por trazer as suas experiências aí. Agora vamos mudar de assunto, literalmente, para o Uhum. assunto desse episódio, que é a reforma tributária. Os Pois empreendedores é. vão saber aí. Cara, o que você pode me dizer? O que é tão falado da reforma tributária? O que está acontecendo? Conta um pouco mais sobre isso. Vamos lá, Ney. Bom, primeiro que reforma tributária é um assunto que está em pauta no mínimo há 50 anos, né, no Brasil. Só que nunca foi para frente, até por conta do jogo político que envolve o legislativo, né? Então, e essa proposta, a PEC 45, né, que foi concebida em 2019, se não me engano, ela também não tinha grandes perspectivas de sucesso, sobretudo pelas grandes críticas que ela sofreu desde o início, né? E aí acho que é importante, né, fazer um breve apanhado histórico de 2019 para cá, para ter ideia o que inicialmente se propunha com a proposta de reforma tributária, e existiam outras propostas também, existia a PEC 110, mas vamos focar aqui na PEC 45, que é a que está avançando aí no Congresso Nacional, e fazer um comparativo com hoje, tá? com a proposta que foi aprovada na Câmara dos Deputados. Lá em 2019, o que inicialmente se propunha com a PEC 45 era substituir 5 tributos, né, o ICMS, o ISS, o EPI, o PIS, a PIS e a COFINS, esses 5 tributos, pelo IBS, né, Imposto sobre Bens e Serviços. Isso se manteve, sobretudo nessa proposta que foi aprovada. Então, a proposta que a gente está levando à discussão envolve basicamente a tributação sobre o consumo no Brasil. Tá? E a tributação sobre o consumo é a tributação que hoje mais arrecada em termos percentuais no Brasil. Então, hoje o Brasil ele é um país que foca muito na tributação sobre o consumo, em comparação com outros países, por exemplo, países nórdicos, que eles focam mais na tributação da renda. Lá eles chegam a tributar 60%, 70% da renda do cidadão, e obviamente que isso eles não têm uma grande revolta popular, mesmo a despeito da carga tributária ser alta, porque eles têm um retorno em serviços públicos de qualidade, né? Então, tudo bem, você paga 60% de imposto, mas você não precisa se preocupar em pagar a escola, não precisa se preocupar em pagar um plano de saúde, porque você tem esses serviços públicos que são serviços de uma qualidade boa e que dispensem que você contrate um da iniciativa privada, né? Então, basicamente, o Brasil ele foca na tributação sobre o consumo. E essa é a proposta que está sendo levada aí à discussão no Congresso Nacional. Então, inicialmente, estava se trocando 5 tributos por um, né, que seria o IBS, e agora colocou-se aí na jogada a CBS, né, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços. Então, hoje, como está se desenhando a proposta de reforma tributária? ICMS e ISS serão substituídos pelo IBS. O Perfeito. IPI ele vai ser substituído por um imposto que é o chamado imposto seletivo, que serve para medir e para penalizar externalidades negativas do sistema. Então, o IPI, como a gente conhece hoje, ele vai ser extinto, e esse imposto seletivo ele vai se destinar, por exemplo, a resguardar o direito ao meio ambiente ou o direito à saúde. Então, vai ser um imposto que vai incidir para deixar mais gravosa a tributação sobre algumas situações específicas que visem resguardar, com o objetivo de resguardar, por exemplo, direitos fundamentais, né? E a PIS e a COFINS serão substituídas pela CBS. Esse modelo, basicamente, é o que alguns países adotam chamado de IVA dual, onde você tem uma parcela da tributação sob a alçada de estados e municípios,
que vai ser o IBS no caso, né? Então o IBS ele vai ter uma competência dividida entre estados e municípios, e a outra parte que vai ficar nas mãos da União, que no caso da CBS e desse imposto seletivo, né? Então, basicamente, né, assim, para a gente começar a conversa, isso que a gente precisa ter noção. A proposta de reforma tributária, ela envolve, nesse primeiro momento, a tributação sobre o consumo. Até tem uma previsão na proposta que foi aprovada de, em 180 dias após a promulgação da PEC, ter uma discussão e uma votação para reformular também a tributação sobre a renda, tá? Mas isso é para um segundo momento e não se sabe exatamente quais serão os termos dessa proposta de reforma tributária sobre a renda. Então, nesse primeiro momento, acho que o que é mais importante para o empreendedor se conscientizar é que essa proposta ela vai mexer na tributação sobre o consumo. E aí, até para a gente fazer um ping-pong aqui para você também levantar os pontos que você quiser sobre essa reforma e eu vou comentando sobre. O principal ponto aqui que eu acho que é uma coisa positiva que está sendo levantada na reforma é a de desconstitucionalização do direito tributário. Isso eu acho uma coisa boa da reforma. A reforma tributária ela está delegando a maior parte dos assuntos para uma lei complementar. Então, ela está tirando da Constituição e jogando para a lei complementar. Por que isso é bom? E eu sempre fui um crítico de você deixar o direito tributário muito presente na Constituição, porque você engessa o direito tributário no Brasil. Porque a forma de você mudar a Constituição é muito mais difícil do que você mudar uma lei complementar, em termos de quórum, procedimento de aprovação e etc. Então, eu acho que o primeiro ponto que a reforma vai trazer aí é uma desburocratização para eventuais mudanças do setor do sistema tributário brasileiro. Mas também nem tudo são flores, né? Então, a despeito de ter essa desburocratização, digamos assim, há alguns embrólios jurídicos sérios aí nessa proposta de reforma. Mas, de início, só para a gente começar a conversa, esses são os principais pontos da reforma. Gustavo, quando você estava falando inicialmente do modelo que foi idealizado da reforma tributária, então, ao invés de substituir 5 impostos por um, inicialmente a gente pode passar a ideia para o empreendedor, opa, vai simplificar absurdamente, né, a forma de se pagar imposto no Brasil, que é o que o empreendedor quer saber, né? O empreendedor, na cabeça do empreendedor, ele tem basicamente 2 perguntas. Cara, vai ficar mais fácil empreender no Brasil? Né? Eu vou gastar menos com impostos porque o empreendedor está cansado de pagar a carga tributária que ele paga hoje. Da primeira coisa, que é a relação ficar mais fácil, eles poderiam, né, na minha opinião, pessoal, eles poderiam simplificar mais essa reforma tributária, porque, pelo que você citou, nós vamos ter o IBS, que é Imposto sobre Bens e Serviços, a CBS, e vai ter o IS, que é Imposto Seletivo, que você citou, que é o IPI. Esse é o imposto que o pessoal está reclamando, que ele vai aumentar a cerveja, né? Pois é. Porque esse imposto ele visa aumentar, como você mesmo disse, o imposto sobre aqueles itens que eles consideram como não essenciais. Aí, cigarro, bebidas alcoólicas, né? E outros que ferem o meio ambiente. Exato, Então, essa é a ideia. só aí nós estamos falando de 3, né? Uhum. Por mais que, eventualmente, eles coloquem tudo ali no mesma guia para pagar, né? Mas são 3 impostos que serão manipulados pelos entes federativos, no caso estados, município e a própria União, que também pode gerar um problema de gestão para as empresas no futuro. Aí, Ney, eu acho que sobre essa questão que você comentou, né, de simplificar, eu acho particularmente que simplificar vai, em termos de obrigações acessórias, em termos de arrecadação, apuração dos tributos e tudo mais. Mas não que isso vai representar uma diminuição de carga, pelo contrário. Me parece, e aí a despeito das alíquotas serem estabelecidas nessa lei complementar, como eu falei, né, a reforma está propondo, ela está mudando a Constituição e deixando boa parte dos temas para serem debatidos em sede de lei complementar. Um desses temas é a alíquota que vai incidir sobre os fatos geradores ali, né? Operações sobre bens e serviços. A expectativa, e inicialmente na proposta da PEC 45, falava-se numa alíquota em torno de 20% a 25%.
Então, tudo bem, alguns setores já estavam submetidos a uma alíquota similar a essa, comparando ICMS, ISS, enfim, mas outras não. Então, prestadores de serviços, por exemplo, sociedades uniprofissionais, com a proposta de reforma tributária, a expectativa é que eles aumentem a carga tributária a despeito de simplificar a forma de apuração desses tributos. Perfeito. Traduzindo para o empreendedor, ele vai conseguir apurar mais fácil o imposto ali que ele tem que recolher, mas ele vai acabar pagando mais no final do dia. Essa é a expectativa. Só um parênteses, porque provavelmente o empreendedor ele não tem muito essa nomenclatura, né, sobre Uhum. o que seria serviços de impostos profissionais. Então, são aqueles casos onde tem 2 profissionais, 2 médicos, 2 dentistas, 2 advogados, eventualmente 2 Isso. contadores, 2 engenheiros, que são profissionais da mesma área e eles se juntam para prestar serviço de forma pessoal ali com o seu cliente. Nesse caso, ele paga o ISS, que é o Imposto sobre Serviço, pela alíquota fixa e não pelo faturamento. E aí, esses profissionais, para esse tipo de sociedade, eles acabam tendo uma vantagem tributária frente aos outros, porque ele paga uma alíquota fixa, e essa alíquota fixa é muito menor do que seria se ele pagasse sobre faturamento. Então, para esse profissional, Uhum. vai ser prejudicado grandemente, já que, em tese, esse regime ele não está previsto, né, na reforma tributária. Pois é, né? Um dos grandes pilares também da reforma é de acabar com todas as formas de incentivo fiscal, né? Então, esse é um outro pilar, assim, a ideia, ele está propondo outras formas de você incentivar a redução de desigualdades sociais. Por exemplo, ele prevê lá uma forma de cashback em que parte do valor pago de tributo vai voltar para aqueles contribuintes em situação mais fragilizada, né? Muito embora não se saiba exatamente como isso vai funcionar na prática, né? Se isso vai ser viável do ponto de vista prático. Mas, assim, um dos pilares é acabar com todos os incentivos fiscais, né? Então, isso até aliado também na literatura, melhor dizendo, internacional, né? Em que se entende que não se pode fazer benefícios ou incentivos fiscais ou incentivos econômicos com tributos, né? Você tem que pensar em outras formas de propor ali medidas assistencialistas que não pela via tributária, né? Então, é isso. Assim, então, para esse setor, por exemplo, vai ter um aumento no valor ali que ele arrecadaria. Mas, veja, uma coisa que é importante também, até para não nos desesperarmos todos, né? A gente está aqui no âmbito de a PEC, ela foi aprovada na Câmara dos Deputados, ainda vai passar pelo Senado, ainda vai passar pela sanção ao veto presidencial, né? E boa parte, mesmo que essa reforma ela passe, ela avance para a sanção presidencial e venha a ser sancionada, a prática de como vai funcionar a reforma, como eu disse, vai ficar a cargo dessa lei complementar que vai ser editada posteriormente, inclusive, à reforma. Então, Isso. a gente vai ficar meio que no escuro por algum período, até porque a proposta de reforma prevê lá um período de transição em que de 2023 até 2025 ficaria basicamente da mesma forma que hoje já funciona, que vai ser o período, inclusive, para a edição dessa lei complementar que aclararia todas essas nossas dúvidas, né? Perfeito. Então, esse é um ponto que a gente precisa também falar para o empreendedor, que é uma coisa que nós precisamos começar a nos movimentar, estudar e prestar atenção no noticiários políticos, né, do Congresso Nacional para acompanhar qual vai ser a evolução desse tópico, se vai ter alguma mudança no Senado, se vai voltar para a Câmara ou não vai, se vai ter algum tipo de veto presidencial em algum artigo, alguma disposição. Mas pensando que essa discussão está longe de se encerrar. É uma discussão que a gente vai levar aí os próximos anos para entender exatamente, caso venha a ser aprovado, como que esse novo modelo vai funcionar. Né? Então, só para deixar o empreendedor mais tranquilo, né, porque esse é um assunto extremamente importante, de alto impacto em toda a sociedade, em todas as empresas, mas esse é um assunto que também não está definido, né? Acho que Não, se alguém quer saber qual que é a alíquota, ninguém hoje no Brasil sabe qual é essa alíquota, ou seja, não. os especialistas,
os setores lá da economia, alguns setores da economia estão calculando uma estimativa que fala assim 25% a alíquota máxima ali do IBS, de 20% e 25%. Mas se é esse valor, a gente não sabe. Então, se for esse valor, hipoteticamente, se for esse valor, é importante saber que alguns setores já estão sendo beneficiados na própria PEC, né? Quando eu falo beneficiado, a reforma ele inicialmente tinha o princípio de acabar com todos os benefícios fiscais, como você mesmo acabou de falar, Gustavo, mas aqueles setores que foram considerados pelo governo como essenciais ou que merecem uma atenção especial, como foi o caso do setor de saúde, né, do setor de transporte, esses setores já tem têm alguns regimes previsão ali, né? específicos. Então, esse setor, então, se algum cliente nosso aqui em conjunto, ou se algum empreendedor da área de saúde e da educação estão extremamente preocupados porque vão aumentar seus custos, saiba, da forma que está hoje, a reforma da tributária, ela já prevê uma redução da alíquota master, né? Então, imagina que a gente tem uma alíquota lá de 25%, para esses setores que eu acabei de citar, eles terão uma redução de 60% dessa alíquota, né? Então, acho que isso está na reforma hoje. Esse número pode mudar? Pode mudar, como você mesmo disse, isso pode voltar lá, o Senado pode mudar esse texto, e com essa mudança volta lá para a Câmara e pode ficar mudando aí até, a gente sabe até quando eles quiserem. Né? E é importante dizer, Ney, pro empreendedor também, é uma questão mais jurídica, digamos assim, do que negociar, mas que impacta diretamente no negócio dele, é que eu particularmente entendo que essa proposta de reforma tributária, ela padece de uma inconstitucionalidade, ela tem uma inconstitucionalidade flagrante aí. Por quê? Basicamente, o que está sendo proposto na reforma é você suprimir, de alguma forma, a competência dos estados e municípios para deixar esses estados e municípios só manejando alíquotas nesses setores variados e tudo, a forma de apuração, quais são os fatos geradores e tudo mais, isso vai ser tratado no âmbito de uma lei complementar de âmbito federal, né? E aí tem uma grande discussão se seria possível esse movimento de você apenas garantir a autonomia financeira, digamos assim, para os estados e municípios, na medida que eles vão poder manejar alíquotas, sem garantir a autonomia jurídica, digamos assim. Autonomia jurídica do ponto de vista de escolher qual é a base de cálculo, escolher qual é o fato gerador, escolher quem é o contribuinte, escolher quem é o responsável e assim por diante. Então, essa é uma discussão que possivelmente vai ser levada ao judiciário após a aprovação da reforma tributária, caso ela venha a ser aprovada. Então, é um cenário ainda de incerteza que nós vivemos. Por quê? Primeiro, porque não se sabe se ela vai ser aprovada e se ela vai ser aprovada nos moldes que hoje ela foi desenhada. Né? Como eu disse, ela pode sofrer alterações no Senado, ou até mesmo no âmbito de sanção ou veto presidencial. Ponto 2, a gente vai ter um período de transição extremamente longo, aí de aproximadamente 10 anos, que vai ser o período considerando a aprovação dessa lei complementar, que vai regulamentar como vai ser a apuração do IBS, da CBS, vai ter o período em que você paulatinamente vai reduzir a tributação e vão ser extintos paulatinamente esses tributos que hoje existem. Então, num período de 2025 até 2027, salvo engano, vai ser extinto o PIS/COFINS para começar a ser cobrado da CBS, e depois, a partir de 2027, vai ser começar a reduzir paulatinamente o ICMS e o ISS para começar a cobrar o IBS. Então, vai ter um período de transição longo aí que os regimes eles vão coexistir, o que, obviamente, vai aumentar a necessidade do empreendedor se organizar para essa finalidade, né? E, além de tudo isso que eu falei, ainda há a possibilidade dessa proposta ser submetida ao crivo do judiciário, e o judiciário fala assim, olha, tudo isso aqui que foi feito é inconstitucional, então, portanto, volta-se ao status quo, volta ao estado original, cobrança de ICMS, ISS, do jeito que a gente conhece, né? Então, hoje é um cenário ainda de incerteza que nós vivemos. Ou seja, é uma PEC que nasce inconstitucional, que pode nascer inconstitucional. E aí a gente tem um processo de insegurança jurídica que nunca acaba no Brasil, né? Pois é, né? Assim, o ideal seria se esse juízo de constitucionalidade, né, essa verificação de constitucionalidade fosse feita anteriormente, né? Mas o fato é que a forma como hoje o nosso
processo legislativo funciona, essa verificação é feita posteriormente à sua sanção e à sua publicação e à sua promulgação, né? Então, Perfeito. após esses eventos todos, ainda há a chance dessa reforma ser derrubada pela via do judiciário, né? E aí não se sabe como vai acontecer, né? Então esperemos que a gente tenha aí um final feliz para essa reforma e Pois é. ainda assim sabendo que ela tem esses pontos fracos aí que podem ser questionados depois no judicial. Ô, É. Gustavo, eu queria só trazer antes aqui, porque eu falei Uhum, de alguns setores, para não deixar ninguém de fora dessa conversa, eu tenho uhum, uma lista aqui dos setores que são beneficiados, ou que serão beneficiados pela uhum, redução de 60% ali da alíquota que eu citei, sabe? No meu exemplo, eu falei que se fosse 25, você ia ter 60% de desconto sobre essa alíquota. Então, os setores são serviços de educação, serviços de saúde, dispositivos médicos e de acessibilidade de pessoas com deficiência, medicamentos e produtos de cuidado básico à saúde menstrual, serviços de tratamento coletivo, passageiro rodoviário, produtos agropecuários, pesqueiros, florestais, extrativistas, vegetais in natura, insumos agropecuários, alimentos destinados ao consumo humano e produtos de higiene pessoal. E, por fim, aqui, produções artísticas, culturais, jornalísticas, audiovisuais nacionais. Então, essas são essa é a lista dos segmentos que estão já previstos na Constituição. E aí, será que nasce uma inconstitucionalidade dessa lista, por exemplo? Uns setores são beneficiados em detrimento de outros? E a É, igualdade? pois é, aí entra um ponto, né, que é assim, a Constituição ela não veda o tratamento diferenciado para alguns setores, desde que haja uma justificativa plausível para tanto. Então, não tem problema, por exemplo, o Simples Nacional, vamos pegar o Simples Nacional, que acho que fica fácil de Boa. ilustrar. O Simples Nacional, o que, que ele é? Você está instituindo um modelo diferenciado e simplificado e mais barato para o empreendedor, e estabelecendo ali como medida desse tratamento desigual o faturamento da empresa, né? O fato dela ser uma microempresa, empresa de pequeno porte, e o fato dela oferir até 4.800 ano, e possibilitar a adesão ao regime do Simples Nacional. Nesse caso, nunca se questionou a constitucionalidade do Simples Nacional, porque entendeu-se que, de fato, o faturamento da empresa e o porte da empresa eram medidas que justificavam um tratamento desigual para que possibilitasse que ela se sujeitasse aí a um regime mais barato e não ao regime gravoso do lucro real, o lucro presumido, né, que teriam alíquotas mais gravosas para ela, a empresa. Então, a desigualdade ou a igualdade por si só, ela não traz um problema, uma vedação para eleição de alguns setores para que se observe um tratamento diferenciado. Então, acho que aí não teria um problema de constitucionalidade ou coisa parecida. É claro que você poderia até ter uma discussão, falar, olha, mas tem um outro setor que também faria jus a esse tratamento diferenciado. E aí possa discutir por aí. Mas não falar assim, olha, eu acho injusto que os serviços de educação tenham um tratamento diferenciado e os serviços bancários não. Porque tem uma questão aí de direitos fundamentais e resguardar o direito fundamental à saúde, o direito fundamental à educação, o direito fundamental à dignidade da pessoa humana, no caso, né, de Os produtos, produtos né? de higiene pessoal e questão de transporte, como você citou a lista aí, né? Eu acho que Perfeito. isso não seria um problema, não, sinceramente. Maravilha, maravilha. Gustavo, você acha que essa PEC, do jeito que ela está hoje, ela traz mais benefícios do que malefícios? Qual é a sua opinião a respeito disso? Para o empreendedor, né, no caso? Eu acho que sim. Eu acho que ela traz mais benefícios, Ney. Eu acho que assim, é difícil a gente palpitar assim, com certeza, porque a gente não tem a alíquota na mão, tá? Perfeito. Então, considerando um cenário em que você vai desburocratizar o sistema tributário brasileiro, quando você tira ele da Constituição e joga para o âmbito de uma lei complementar, isso já é uma coisa boa. Você vai unificar a lei complementar, por exemplo, do IBS, e unificar para que vai ser uma única lei complementar que vai alcançar estados e municípios, né? Hoje, nós sabemos que existe a Lei Complementar 116, que é a lei complementar que fala sobre o ISS,
e a Lei Candir, que trata do ICMS, dentre outras leis complementares que tratam de um e de outro imposto, né? Então, vai ter um movimento de desburocratização, unificação e simplificação do sistema tributário. Isso é um ponto benéfico para o empreendedor, na minha visão. Tá? Como eu disse no início, eu acho que ele vai ter uma maior transparência sobre quanto ele arrecada, quanto ele paga, melhor dizendo, para título de tributo, na medida em que a forma de cálculo, isso já consta da reforma, vai ser um cálculo por fora, então ele vai ter exata noção de que do 100 que ele pagou tanta de imposto. Então isso é uma coisa que e isso é uma coisa que eu acho positiva até para dar poder, digamos assim, para nós contribuintes questionarmos as autoridades, né? Falar assim, olha, eu sei exatamente agora quanto eu estou pagando de tributo e eu quero verificar para onde vai estar indo esse dinheiro, onde está sendo revertido, para a gente tentar paulatinamente, tá? Eu sei que é um processo extremamente moroso e que talvez a gente nunca chegue lá, mas para a gente tentar chegar a se aproximar ali do modelo da Noruega, dos países nórdicos, que eles têm ali, eles pagam uma alta carga tributária e tem um retorno disso na forma de serviços públicos de qualidade, né? Então, eu acho que tem benefícios essa reforma, mas eu acho também, e esse é o ponto principal, né, que essa reforma, ela propõe benefícios para deixar o sistema tributário melhor, mas ao custo de algumas questões, alguns entraves constitucionais, sabe? Como eu disse, assim, e aí o STF, né, na hora de julgar essa reforma tributária, eventualmente, ele não vai poder fazer uma análise puramente consequencialista, né? Tipo assim, olha, isso traz benefícios para o cidadão, então vou julgar constitucional. Acho que tem algumas travas jurídicas, digamos assim, para que essa reforma prospere, pelo menos na forma como ela está desenhada. Eu vou te dar um exemplo aí básico, e são questões que fogem até do âmbito do empreendedor, né, mas que impactam ele diretamente. Uma discussão que se trava é esse Conselho Federal aí que vai gerir o IBS, como que vai se dar a forma de representação de estados e municípios. Então, você tem hoje 27 estados, quase 6 mil municípios, e como que você vai escolher aqueles representantes que vão figurar nesse conselho gestor do IBS? Esse é um problema que vai ter que ser discutido, né? Então, eu acho que sim, traz maiores benefícios ao cidadão. Acho que a intenção foi boa, tá? Mas eu vejo alguns impactos, alguns impasses jurídicos para que essa reforma, de fato, ela prospere, tá? Mas Seria legal a gente comentar também, porque se você falou do princípio da reforma tributária, eles querem simplificar, acho que é um dos princípios. Eles estão trazendo o conceito de que o imposto é sempre sobre o consumo, e aí o que muda na prática é que o consumidor tem essa transparência de quanto ele está pagando de imposto, e também o cálculo do imposto antes era sempre, na sua maioria dos casos, né, era no estabelecimento de quem estava vendendo ou prestando um serviço. Com essa reforma, muda-se a lógica. Então, o imposto é devido para o destino, ou seja, onde destino, está o contribuinte. Então, vou pegar, por exemplo, aqui, uma Magazine Luiza. Sei lá, ou seja, Magazine Luiza vende para todos os estados do Brasil. E como que vai ser, imagina, para a Magazine Luiza ter que gerenciar hoje, ter que gerenciar com a reforma tributária a tributação de cada um desses estados e também dos municípios. São mais de 5 mil municípios no Brasil. Ou seja, como que vai gerenciar tudo isso, sendo que ele vai ter que pensar na alíquota de cada um dos estados, cada um dos municípios, que os consumidores estão espalhados pelo Brasil inteiro. Você consegue imaginar a mecânica disso? De novo, assim, essa mecânica, e como vai funcionar isso na prática, vai depender de como vem a lei complementar. Que isso pode trazer aí talvez uma medida de maior compliance para esses grandes varejistas, né, que comercializam com o Brasil inteiro, sem dúvida. Mas e aí, eu vou até além no seu questionamento, Ney, que em alguns casos ainda não se tem certeza exatamente o que é esse destino que está se referindo.
a gente sabe que a gente está vivendo aí um movimento de digitalização da economia, né? Então vamos Total. pensar num caso em que o consumidor ele está situado fisicamente em São Paulo, mas ele está pedindo para a mercadoria ser entregue num centro de distribuição que ele tem na Bahia e o local onde ele operacionaliza, onde a empresa dele está situada é no Rio de Janeiro. E aí, vale onde está fisicamente o sócio, onde a empresa está situada, onde estão estabelecidos os contratos, onde vai ser entregue a mercadoria. Então, veja, assim, que ainda se quer privilegiar o princípio do destino, e esse é um outro tópico que o Brasil está se propondo a fazer, espelhando-se no cenário internacional, que já funciona assim, mas ainda assim a gente precisa refinar, na minha visão, a discussão para deixar, para viabilizar isso do ponto de vista prático, né? Perfeito. E estabelecer critérios num contexto de economia digital. O que vai se considerar esse destino aí? É o local onde é celebrado o contrato de compra e venda da mercadoria ou de prestação de serviço? Ok. É o local onde a mercadoria ou o serviço tem o seu resultado verificado? Ok. Mas, veja, isso são todas questões para serem tratadas no âmbito de lei complementar. Mas, voltando só para um ponto que você comentou, né, por exemplo, o Magazine Luiza e tudo mais, esses grandes empresários, hoje, eles já têm que se preocupar com essas várias legislações de ICMS, essas várias legislações de ISS. Então, acho que nisso não vai ter uma grande mudança, digamos assim, a depender, de novo, do que vai vir na lei complementar, né? Porque hoje, os municípios, eles brigam entre si quando, por exemplo, a Magazine Luiza está situada em São Paulo, ela vai prestar um serviço ou alguma coisa assim, um serviço de montagem de um móvel que ela vendeu, serviço de montagem está sujeito a ISS, e aí ela vai ter que saber se vale o local do estabelecimento prestador, vale o local da prestação de serviço, e aí a jurisprudência oscila na hora de estabelecer isso. No quesito ICMS, o que é o estabelecimento prestador? O estabelecimento prestador é da onde sai a mercadoria, para onde vai a mercadoria, ou então é onde é celebrado, onde está o centro do poder decisório da empresa. Então, veja, essas discussões são discussões que já existem, e eu acho que a reforma tributária poderia se propor a saná-las, né? Acho que a Perfeito. reforma tributária poderia se propor a dar um ponto final nessas dúvidas que nós, contribuintes, temos sobre onde deve ser recolhido ou como deve ser recolhido os impostos. Mas eu não sei te precisar, justamente pela falta da lei complementar, né, se isso vai ficar mais burocrático ou vai exigir mais horas de compliance para esses empresários, ou vocês vão dar algum jeitinho lá de simplificar também a forma de apuração dessas empresas que comercializam e prestam serviços para o Brasil inteiro, tá? Eu Mas acho tenho, que esse é um problema que já existe e a gente poderia tentar resolver, inclusive aproveitar sim, a onda de reforma tributária. Acho que esse era um tópico que demandava a atenção do nosso legislativo, né? perfeito. Eu acho que se eles tivessem realmente com esse princípio de resolver a burocracia, eles teriam com certeza seguido na linha ali de um ou dois impostos, não ter criado mais três formas de calcular diferente. Eu acho que a reforma É, tributária ela nasce com o princípio de simplificar, mas ela já nasce complexa, na minha opinião, é com aqui do certeza. operador mesmo do sistema tributário brasileiro. E aí, de novo, né, usando o teu exemplo aí que a gente vive aqui no dia a dia em cliente em comum, a gente tem que matar um leão por dia para provar de que a lei complementar está escrito daquela forma e que o nosso cliente tinha que pagar imposto daquela forma. E aí a gente vai Uhum. para o judiciário, um juiz de uma comarca entende de um jeito, o outro entende de outro. Então, a gente vive fazendo esse trabalho aqui no modelo que está hoje. No modelo que virá, do jeito que está sendo desenhado aí, eu não vejo essa simplificação toda que o modelo propõe, tá? Eu vejo sim que para pequenos empreendedores terão sim alguns benefícios ali de simplificação, mas nada substancial como eles vendem, essa é a história. Quer um Uhum. exemplo? Exemplo do Simples Nacional. Hoje a gente tem uma grande demanda dos nossos clientes hoje aqui perguntando quanto que é a minha alíquota do Simples. A pergunta que a gente mais ouve aqui na FinTime é quanto que eu tenho que pagar de imposto, quanto tem que colocar de imposto no meu preço de venda. E a gente vira para o cliente e fala assim, não sei.
Por que não sei? Porque o teu imposto é calculado com base nos últimos 12 meses de faturamento. Então, se você Uhum. faturou mais ou menos, essa alíquota ela muda mensalmente, ela é uma alíquota variável. A gente também tem uma outra, depende da atividade, ele tem um tal de fator R, que é uma alíquota, que é um fator que pode mudar ele de uma faixa para outra. Então, ele tem também uma isenção ou se ele exporta, tem isenção de PIS e COFINS na exportação. Então, tem várias situações que não são simples. E o cliente acha que simples só paga um DAS, que é o imposto sobre o faturamento do simples, e que a alíquota é fixa. Então, a gente tem um trabalho enorme para explicar que o simples não é simples, e eu estou entendendo que essa reforma virá com essa mesma demanda, com a proposta É, inicial de simplificar, mas na prática mesmo, na hora de operar ali, existirão grandes dúvidas para empreendedores, para advogados, para contadores, e nós vamos ter esse papel ainda de explicar muitas e muitas outras vezes para eles. Então, essa é a é minha eu, eu, visão. par- eu particularmente, eu tô, assim, eu concordo com a sua perspectiva, mas eu estou dando um voto de confiança, digamos assim, para a reforma. Não mudo minha posição de que acho que há problemas jurídicos sérios e intransponíveis, tá? Eu acho que se essa proposta for submetida a uma análise de constitucionalidade, ela não sobrevive. Mas digamos que ela venha a sobreviver e que não, ela venha a ser reconhecida a constitucionalidade dela, eu quero ver a lei complementar antes de dar um palpite ou opinar sobre se ela vai simplificar ou se ela vai deixar mais complexa. Porque Perfeito. a lei complementar vai ser decisiva. E é como eu falei, assim, a grande sacada da reforma, e é uma coisa que eu acho boa dela, é ela desconstitucionalizar o direito tributário no Brasil. Isso eu acho uma coisa que a gente precisava fazer, sabe? Grandes países considerados desenvolvidos, tem 3 artigos na Constituição para falar de direito tributário. Por exemplo, a Alemanha, salvo o melhor juízo, tem 3 artigos na Constituição alemã que falam sobre o direito tributário e só num aspecto mais principiológico. O resto das discussões e das disposições sobre o direito tributário na Alemanha está previsto na legislação infraconstitucional. E eu acho que esse é um modelo que o Brasil poderia seguir de fato, né? Então, nesse ponto, eu acho que vai ser positiva essa reforma prosperar, né? E com relação à complexidade ou não, uma das grandes bandeiras, como a gente falou, da reforma é justamente a simplificação e deixar isso mais transparente para o cidadão, deixar isso mais fácil de arrecadar e os impostos. Em termos de carga, aí volta ao ponto que eu comentei, né? Eu acho que em termos de carga, eu sinceramente, pelo que está sendo estimado, não sei se isso vai ser benéfico para o empreendedor. Mas em termos de simplificação e tentar reduzir complexidades, eu quero ver primeiro a lei complementar antes de opinar nesse sentido. Eu acho que é importante Perfeito. a gente ler a lei complementar, discutir a lei complementar, ver se ela de fato é exaustiva ou se ela deixa pontos como um queijo suíço, sabe? Deixa vários Uhum. buracos. Acho que esse é um ponto principal aí para a gente ter em mente. Mas, voltando ao ponto, né? Eu acho que é um momento que a gente precisa discutir direito tributário, a gente precisa discutir direito tributário do lado acadêmico, a gente precisa discutir o direito tributário no lado das empresas, a gente precisa discutir o direito tributário na política. Acho que a gente está vivendo um momento de discussão que as pessoas cada vez mais estão prestando atenção no direito tributário. E por que isso? Não é à toa. A gente acabou de passar por uma pandemia e ainda sofre os reflexos negativos de uma pandemia do ponto de vista de crise econômica. E as empresas, elas precisam de fôlego, elas precisam de respirar. E um dos pontos, uma das variáveis competitivas de maior impacto para o dia a dia do empreendedor é a variável tributária. Se o empreendedor não tiver a noção e não tiver essa consciência, ele vai acabar perdendo dinheiro ou deixando dinheiro na mesa, né? Então é importante o empreendedor se conscientizar da importância disso que a gente está discutindo aqui, a importância de discutir e aprofundar e estudar sobre os modelos aí que a reforma tributária está se propondo. Lembrando que a reforma tributária ainda precisa ser votada no Senado e passar por sanção presidencial, insisto nisso, para a gente ter noção exatamente de qual vai ser o modelo que vai ser aprovado, até em termos de regime de transição. E do nosso lado aqui, do jurídico, do contábil, da parte técnica, a gente vai
também voltar aí a estudar e discutir e pensar conjuntamente como vai funcionar na prática, né? Por Com exemplo, certeza. uma questão de manutenção de crédito, como é que vai funcionar isso? A proposta de reforma prevê uma forma de compensar os créditos tributários que as empresas vão perder, um crédito que ela mantém na contabilidade. Então, isso tudo precisa ser discutido. E me parece que a gente só vai ter maior clareza para falar de reforma tributária mesmo, e se é um modelo que traz benefício ou malefício para o empreendedor, quando vier essa lei complementar. Aí a gente vai Perfeito. ter todas as peças do quebra-cabeça. E a gente vai conseguir olhar para o quebra-cabeça e falar assim, olha, realmente, eles pintaram com a bandeira de simplificação, mas o quebra-cabeça traz uma complexidade. Acho que esse é o ponto, na minha visão. Né? Perfeito. E é engraçado, é interessante você falar sobre esse ponto do crédito, a gente vai se aprofundar nele, porque nosso tempo aqui está indo para o final. Eu quero perguntar coisas ainda sobre Claro. TCMD e sobre TCMD, que eu acho que é um ponto importante a gente falar sobre isso também. Mas só pegar um gancho aí com relação aos créditos, né? Hoje, o que é o crédito para quem está nos ouvindo, né? Acho que quando você hoje o princípio da reforma é de não cumulatividade, né? Que é o princípio que a gente falou, simplicidade, simplificação do modelo, tributação no consumo e de não cumulatividade. Acho que esses são os 3 princípios que norteiam aí essa reforma tributária. E a não cumulatividade é o não pagar imposto sobre imposto. Acho que poderia definir assim, de forma mais simplificada Exato. possível, tá? Não pagar imposto sobre imposto. Então, significa que ao tomar um serviço ou comprar uma mercadoria, o imposto que está inserido naquela compra, ele gerará crédito para quando você vender, você faz a compensação ali, paga só sobre a diferença. É assim que funciona hoje com o ICMS, na maioria dos casos. IPI também tem essa sistemática. Agora, os outros impostos não têm essa sistemática. Inclusive o ISS, que é uma grande discussão aí, né, se ele deveria seguir essa mesma lógica ou não. Mas isso é um assunto para outra conversa. Mas o ponto é que a ideia é que o imposto não incida em cima do próprio imposto. E, pegando esse assunto, a gente tem empresas que não tomam conta de classificar aí na sua contabilidade, nos seus sistemas de controladoria, o que ele compra para consumo, o que ele compra para venda ou para produção. Então, essa confusão ali na contabilidade acaba gerando uma perda de controle e, consequentemente, perder dinheiro na hora de você tomar esses créditos. Então, eu acho que para nós aqui, puxando um gancho agora para a FinTime, o que a gente tem feito como metodologia é já colocar o cliente, o novo cliente, dentro de um modelo que a gente chama de OPC, que é organizar, planejar e controlar. E nesse modelo, um dos steps é a gente entrar em cada uma das empresas, entender ali o que ele compra, o que ele toma de serviço, quem são as pessoas que trabalham com ele e classificar ali o que é custo e despesa. Nós fazemos isso para mostrar para ele qual é a margem de contribuição que ele tem ali no serviço que ele presta ou no produto que ele vende. Só que isso hoje a gente faz com a finalidade de olhar para os indicadores financeiros, ele será extremamente necessário quando a reforma tributária entrar em vigor. Porque assim, se ele comprar um material para uso e consumo, ele não tem direito a crédito, né? Então ele paga a carga tributária cheia. Se ele compra para produção ou se ele compra para prestar o serviço, ele tem direito a crédito e, consequentemente, na hora de vender, ele se beneficia disso. Então, essa gestão, como você falou, o empreendedor vai ter que olhar para essa gestão tributária, mesmo que é um assunto que para ele é um assunto que não agrada muito, né? Eles têm eu vou terceirizar esse assunto com o contador, vou falar com o advogado, e muitas vezes eles não têm interesse nessa matéria. Ele confia e passa para frente a bola ali e acha que o advogado, o contador vai resolver todo o problema sem se envolver diretamente. Eu entendo que nesse estágio ele precisa olhar para esse sentido, olhar um pouquinho para dentro da sua empresa e para tomar as decisões corretas ali de ter uma boa estrutura de processos e aí sim se beneficiar da reforma tributária, se beneficiar da eficiência tributária, porque afinal de contas, ser eficiente tributariamente falando, gera competitividade, ele consegue vender mais e ganhar mais no mercado. Essa é a ideia. Mas trazendo um ponto aqui para a discussão, para o ITCMD, também é um outro imposto que está sendo discutido nessa reforma tributária. Você tem alguma informação a respeito disso, do ITCMD? A questão do ITCMD é uma questão que já vinha se arrastando aí nos últimos tempos, tá?
Acho que me parece que o principal ponto, a principal novidade aí em torno do ITSMD vai gerar em respeito àqueles casos de heranças e doações provenientes do exterior, né? Que acho que eu vou até ampliar um pouquinho essa pergunta do ITSMD, eu vou falar um pouquinho do ITSMD e já vou puxar o gancho do IPVA, que é uma mudança também significativa aqui para comentar para o empreendedor. Então, a Constituição hoje ela prevê lá que no caso de heranças ou doações, vou até dar mais um passo atrás. Lembrando que ITSMD, imposto de transmissão causa mortes e doações, né? Perfeito. É um imposto que ele é cobrado no caso de você receber uma herança ou no caso de você receber uma doação. Em linhas gerais é isso. Na Constituição tem uma previsão lá de que se essa doação fosse proveniente do exterior, por exemplo, sei lá, uma pessoa na França veio me doar um imóvel situado em outro país para mim, que sou residente fiscal brasileiro, né? Ou no caso de uma herança recebida também proveniente do exterior. Nessas situações em que envolvesse outro país ou outra federação, teria necessidade da lei complementar dispor sobre essa forma de apuração, essa forma de cálculo do ITCMD e a forma de qual seria o estado competente para cobrar esse ITCMD, né? Para que ele pudesse ser efetivamente cobrado, né? O que acontecia muitas das vezes? Na falta dessa lei complementar, as leis estaduais de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e assim por diante, começaram a prever sobre como calcular e a forma de cobrança desses impostos sobre doações provenientes do exterior e heranças também provenientes do exterior. Isso foi levado à discussão para o Supremo e o Supremo julgou inconstitucional essas leis estaduais. Então, assim, olha, realmente, você precisa de uma lei complementar aqui para que você possa cobrar o ITCMD nessas circunstâncias. E me parece que agora a reforma ela vai, de fato, prever a cobrança e instituir a cobrança sobre essas situações. Então, nessa lei complementar que vai tratar do IBS, do CBS, não sabe se vai ser a mesma lei complementar, se é uma lei complementar apartada, também não se tem informações sobre isso, vai vir a cobrança sobre ITCMD de doações e bens provenientes do exterior. Esse é um primeiro ponto. Então, acho que a principal mudança aí no que diz respeito ao ITCMD, pelo menos na minha concepção, o que mais me chama a atenção é isso. E também tem a alíquota, né? E também tem a alíquota que vai ser progressiva, né? Pelo que eu li até agora. A alíquota do ITCMD será progressiva e não mais como é hoje. Em São Paulo é 4%, que é cada um estado valor tem sua fixo. alíquota, né? Isso eu tenho algumas dúvidas se isso vai prosperar até o texto final, porque essa questão da alíquota do ITCMD é uma discussão que já vinha se arrastando há um bom tempo, viu, né? E isso nunca passou, digamos assim, nunca teve um quórum político de aprovação. Então, apesar de estar disposto no texto que foi aprovado na Câmara dos Deputados, eu tenho dúvidas se isso vai ficar no texto final, mas sim, também é um outro ponto aí que a proposta de reforma se propõe a alterar. E acho que é importante também falar nesses minutinhos finais, bem brevemente, do IPVA, porque uma outra discussão que a gente presenciava no judiciário era sobre a incidência ou não incidência de IPVA sobre embarcações e aeronaves. E o judiciário havia afastado essa cobrança de IPVA, valendo-se do sentido, né, da palavra, da expressão veículos automotores. E aí foi feita uma construção histórica para falar que veículos automotores é carro e afins, mas não embarcações e aeronaves. Mas agora, com a reforma, vai se expressamente incluir dentre os fatos geradores do IPVA embarcações e aeronaves. Então, o empreendedor que tiver um jatinho, tiver um iate ou um barco ou coisa parecida, também passará a ser contribuinte do IPVA, nos termos da legislação dos estados que vierem, né? Então, esse é um outro ponto também que me chama a atenção, além dessa tributação sobre o consumo, dessas questões que algumas mudanças estão sendo propostas no IPVA, no ITCMD, né, como nós comentamos aqui, que também demandam atenção aí para a gente ver como que isso vai ficar no texto final, né? E a questão da tributação da renda, né? Que tem uma previsão de ser votada lá e aprovada no período de 180 dias após a promulgação da PEC 45,
E aí muito se discute, por exemplo, de tributação sobre fundos, tributação de dividendos, tem outras discussões aí, mas agora mais voltada para o âmbito da tributação da renda, que vai ser pautada aí mais para frente, após essa primeira fase, digamos assim, né? Então, está sendo discutido também a extinção do JCP, né? Que é o juros sobre Essa é do capital CP, próprio, que isso mexe exato, muito no preço de ações, então tem muita coisa para a gente discutir. Cara, isso daqui exato, daria horas e horas de conversa, tem tantos assuntos para a gente falar. Hoje foi um é, pouco mais geral essa conversa, mas, Gustavo, queria te convidar para voltar outras vezes aqui. Com certeza claro. a gente pode fazer bate-bola sobre determinado assunto específico, porque tem assunto para caramba para falar de tributação. Acho que é um dos temas que eu gosto muito de falar. Você é uma pessoa que está sempre aqui comigo discutindo esse assunto nos clientes em comuns e está sempre aberto aí a explicar um pouco para os empreendedores sobre o mundo tributário. Eu queria que nas considerações finais, eu queria que você mandasse uma mensagem para o empreendedor. Assim, se você pudesse falar uma única coisa para o empreendedor, né, que está empreendendo no Brasil, que está começando com o seu negócio, qual que seria? Olha, Ney, acho que o principal ponto prestem atenção voltando ao ponto inicial, né, que a gente estava conversando, né? Eu sei que o foco do empreendedor é o negócio dele, o business dele, o core business dele, né? Mas tem alguns outros pontos que demandam a atenção dele, ainda que seja para contratar um jurídico, contratar um escritório de contabilidade, para tomar conta e cuidar dessas informações e que ele também participe desse processo, né, de gestão. Então, eu acho que é muito importante as empresas se conscientizarem por uma coisa que eu tenho tentado implementar com os meus clientes, que é uma coisa que eu chamo de gestão tributária. O que é gestão tributária? É a gente entender que, primeiro, a variável tributária é uma variável impactante na formação de preço do empreendedor. Então, se ele não tiver uma plena clareza dessa variável, ele vai acabar dando um tiro no escuro, ele pode acertar o alvo, como pode não acertar o alvo e não acertar por muito o alvo. Então, acho que é um ponto importante. Se conscientizar para a importância das questões básicas do dia a dia, com a emissão de uma nota fiscal, uma classificação de mercadorias para fins de IPI, a forma de recolher corretamente o ICMS, o ISS, os impactos que um erro, eventualmente, num preenchimento de uma obrigação acessória pode acarretar para ele, entender a importância de um planejamento tributário. Eu acho que a mensagem que eu queria passar para o empreendedor a gente está discutindo reforma tributária, há uma expectativa de que o sistema mude, mas como nós falamos aqui, né, esse sistema ele deve permanecer aí vigente no mínimo por 10 anos, num período de transição, em que esses sistemas vão conviver. Então, é importante que as empresas, desde já, tenham ali um corpo jurídico, um corpo contábil, que consiga manejar essas informações e até traduzir, digamos assim, o que está sendo discutido na reforma e o que está sendo discutido nas leis, para o empreendedor ter uma maior consciência do negócio dele e das implicações jurídicas do negócio dele, né? Então, acho que é muito importante e pensem nisso. Se eu puder deixar uma frase para vocês, pensem nisso. Pensem e reflitam aí com o time interno de vocês qual que é o impacto da variável tributária no dia a dia de vocês? Se façam essa pergunta, pense por será que eu estou recolhendo corretamente ou não? E aí fica um dado estatístico que foi feito pelo Instituto de Planejamento Tributário no Brasil, que 95% das empresas recolhem impostos errados ou a maior, né? Então, pensem um pouquinho nisso, falem com o corpo jurídico de vocês, falem com o corpo contábil de vocês e reflitam sobre isso se façam essa pergunta. Porque numa dessas você consegue ter uma maior folga no custo e consegue aumentar a sua margem de lucro, consegue repassar isso eventualmente para o consumidor para se tornar mais competitivo e ganhar uma concorrência. Então, isso é uma coisa muito importante para a gente sobreviver e prosperar no momento que a gente ainda sente os efeitos aí de uma crise econômica pós-pandemia. Então, acho que esse é o recado principal que eu queria deixar para o empreendedor se conscientizar mesmo. Maravilha, obrigado pela sua indicação aí e pela sua mensagem. O empreendedor que está nos ouvindo, ele pode estar pensando assim, cara, mas eu vou ter que parar minha vida para olhar para esse aspecto que o Gustavo acabou de falar. Eu falo para o empreendedor que não é
Ele precisa parar a vida dele para olhar para questões tributárias, entender o que o contador dele sabe, entende e ser tão bom na parte tributária quanto o contador. O papel do gestor é de delegar sem delargar. Então, quando eu falo que o gestor precisa estar mais próximo aqui do nosso mundo, do seu mundo, do meu mundo aqui, é para ele simplesmente estar próximo e só perguntar. O fato de ele estar numa reunião ali com o contador e fazer a pergunta, olhando para o ponto de vista do negócio dele, fica muito mais fácil. Como é que a gente implementa hoje um novo cliente aqui? A gente tem um processo muito árduo de onboard. A gente tem um processo onde tem um time de CS, e esse time de CS, ele, depois que faz a venda, vai mergulhar no negócio do cliente para entender detalhes do negócio dele que normalmente uma contabilidade tradicional não faz. E aí, desde olhar lá para o cara, como que ele compra, como que ele vende, olhar para os processos e sistemas financeiros dele, como que ele se organiza, entender a estrutura de custo do produto, do serviço dele. E aí, quando a gente olha para isso, a gente bota para o empreendedor e fala assim, como você faz isso? Como você vende? Como você precifica? O que compõe o teu preço de venda? A gente percebe que o empreendedor, ele às vezes ele não tem isso estruturado. Então, a gente acaba gerando uma mudança positiva ao questionarmos sobre esses aspectos, e aí a gente consegue entender sobre o negócio do cliente. Quando a gente entende sobre o negócio do cliente, a gente entende como ajudar ele verdadeiramente nas questões financeiras, contábeis e tributárias. Mas esse é um modelo que a gente descobriu porque a gente bateu muito a cabeça no como a gente começou a empreender nesse mundo. Porque o empreendedor ele tem uma máxima, eu passa a bola e não devolve. O que é passar a bola e não devolve? Ele fala, contratar o contador, vou delargar, né, esse processo e eu não quero nem saber desse assunto. Aí onde mora o grande erro do empreendedor. Aí trazendo as suas palavras aqui para essa discussão delega sem delargar e o olho na gestão tem que estar em todas as áreas, inclusive nessas questões contábeis e financeiras que você acabou de citar. Então, essa é a minha dica para o empreendedor também. Estou na mesma linha que você. E eu queria agradecer, Gustavo, muito, 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 muito pelo seu tempo, por vir aqui falar com a gente, falar com nossos empreendedores e trazer esse conteúdo riquíssimo. E fica o convite para voltar outras vezes para a gente falar especificamente de cada item aí em programas separados, assim, da forma que você quiser. E como que Não, as pessoas te encontram? Passa seus dados para as pessoas te encontrar. Não, perfeito, Ney. Só um ponto que acho que é importante, né? Também você comentou da forma como vocês trabalham, né? E eu também compartilho dessa mesma metodologia que você emprega, né? Eu tento também aqui no meu modelo de advocacia propor uma advocacia inovadora, de fato. Eu não estou aqui para tentar criar embaraços ou óbices para o dia a dia do cliente, para o negócio do cliente, mas ajudar a pensar em conjunto e qual é o impacto da tributação na tomada de decisão. Acho que esse tem que ser o papel verdadeiro do advogado tributarista para conseguir que o empreendedor consiga ter o negócio dele e tomar decisão consciente do risco, né? E tentar viabilizar, obviamente, do ponto de vista jurídico, as operações. Mas sobre os meus contatos, a pessoa pode me encontrar ou pelo meu LinkedIn, que é Gustavo Lopes Ferreira, ou pelo e-mail, que é glf, né, que são as iniciais do meu nome, @abreusampaio.adv.br. Então, pode entrar em contato comigo por qualquer uma das duas frentes. Se algum dos pontos aqui que eu comentei talvez não tenha ficado claro, ou quer tirar dúvidas, eu estou à disposição para a gente bater um papo, tomar um café e conversar sobre essa reforma tributária e sobre outros assuntos do dia a dia tributário, que é vasto e complexo, e a gente precisa ter uma conversa aí, olho no olho, com o empreendedor e entender o dia a dia dele, como você comentou, né, Ney, para conseguir ajudar da melhor forma possível. Então é isso, eu agradeço mais uma vez pelo convite aqui, de antemão já fica aceito aí o retorno aí em outras oportunidades para a gente discutir ponto a ponto em episódios sobre reforma tributária e quem sabe aí com um cenário mais avançado aí nessa proposta de emenda à Constituição e a gente até comenta as novidades, digamos assim, que forem surgindo ao longo do caminho. Então, mais uma vez, obrigado, Ney, e boa tarde a todos. Obrigado, Gustavo. Um prazer receber você aqui. Um abraço, até mais, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Até o próximo episódio.